Olha, gente, eu tô num estado lamentável aqui, tá? São 6 horas da tarde, é o único momento que eu tenho da semana pra gravar vídeo pra vocês. Os cachorros da rua decidiram latir, porque tá todo mundo passeando nesse horário, a iluminação não tá boa. Eu peço desculpas, tá, gente? Porque esse vídeo vai ser meio caótico. Oi, gente, eu sou a Paloma, espero que vocês estejam bem. E o vídeo vai continuar sendo caótico, porque além de tudo que tá acontecendo, nesse vídeo aqui eu vim contar pra vocês quais são todas as minhas metas literárias para o ano de 2022. Então, vamos nessa. Bom, gente, a verdade é que eu adoro gravar esse tipo de vídeo, porque assim, a cada ano eu consigo ver o meu progresso, eu consigo ver as minhas falhas, o que deu certo, o que não deu. Então eu gosto muito de gravar esse vídeo no início de cada ano, falando um pouco sobre as minhas metas, o que é que eu pretendo ler, o que é que vai acontecer no canal daqui pra frente. Então eu espero muito que vocês gostem desse vídeo. Eu tinha prometido pra vocês que eu ia gravar, então aqui estou. E eu vou falar muita coisa, porque eu vou falar sobre todas as metas literárias que eu tenho para o canal em 2022. São muitas coisas que eu resolvi nos últimos dias, livros que eu quero ler, o que é que eu vou fazer com o canal, projetos de leitura. Então vamos nessa, porque eu não quero demorar muito aqui, porque eu acho que vai ser um pouco longo. Esse ano eu decidi manter um Reading Journal, que é um caderno de leituras. Eu já fiz o meu aqui de 2022 e eu mostrei tudinho pra vocês desse caderno no último vlog que saiu aqui no canal. Eu vou deixar marcado aqui no card, caso você queira ver um pouco mais de detalhes do meu caderno de leitura. Mas por que é que eu estou citando ele aqui? Porque eu vou tomar esse caderno como base pra falar pra vocês quais são as minhas metas do ano de 2022. Tem algumas páginas específicas de coisas específicas que eu quero fazer, então é por isso que eu vou tomar ele de base e fica aí como uma curiosidade, caso vocês queiram uma inspiração ou caso vocês queiram começar um caderninho de leituras em 2022, entre nesse vlog que tem o take certinho, eu explico as páginas, etc, então tá bem legal. Mas enfim, gente, vamos começar então com as metas mais gerais que eu tenho para 2022. Os dois últimos anos, né, que foram 2 anos de pandemia, foram 2 anos assim meio que atípicos na vida de todo mundo, eu acho, na minha vida também, me mostraram que eu consigo ler muitos livros durante o ano, muito mais do que eu esperava ler algum dia. Então eu decidi manter a minha meta anual de livros bem realista, no sentido assim, eu coloquei uma meta de leitura que não se encaixa nos 2 últimos anos, porque eu acho que talvez esse ano possa ser um pouco mais normal do que os últimos 2. Mas enfim, a minha meta anual de leitura para esse ano é de 65 livros. Isso não quer dizer que eu vou me forçar a ler livros só para bater esse número, mas eu gosto de ter um número geral para eu riscar, sabe, para eu fazer uma lista de leituras, incluindo livros físicos e livros digitais, e audiolivros também vão entrar nessa lista. Então assim, é uma coisa bem tranquila, é só para eu ter uma meta, para eu me divertir, algo para me basear, sabe? Mas então eu coloquei a meta anual de leitura de 65 livros. No meu caderninho eu ainda deixei um espaço de bônus, porque como eu falei, eu espero que esse ano seja um pouco mais normal, o que daria certo essa meta de 65 livros, mas se ele acabar não sendo normal e for igual aos 2 últimos, eu deixei uma partezinha de bônus para eu acrescentar os livros que eu ler após eu bater a meta de 65 livros, porque é possível, gente. Esses 2 últimos anos me mostraram que é possível ler mais do que 65 livros no ano para meio que esquecer da realidade, tá? Mas enfim, essa é a minha primeira meta de 2022, ler 65 livros durante o ano inteiro. A minha segunda meta principal é uma meta muito frustrada do ano de 2021. Eu coloquei essa meta lá no começo do ano de 2021 e eu não cumpri essa meta. Assim, passei longe de cumprir a meta, que é ler séries. Eu tenho muitas séries iniciadas e muitas séries assim no meio que precisam ser finalizadas, que já estão todas publicadas aqui no Brasil, que é o mais triste, porque assim, é falta de vergonha na cara mesmo, gente. Eu já estou investindo em alguns livros, assim, já tô tentando completar as minhas coleções das que faltam, né, eu comprar, pra meio que ter esse incentivo de você já tem o livro, então agora falta ler. Então eu espero muito que eu consiga ler séries. Eu coloquei algumas séries prioritárias pra eu conseguir ler, pra eu tentar ler, na verdade, que são séries que já foram totalmente publicadas aqui no Brasil, ou se eu estiver lendo em inglês, séries que já foram completamente publicadas lá fora, caso elas não tenham sido aqui no Brasil também. Eu tô dando prioridade pra séries que eu sei que é possível finalizar. Eu acho que isso deixa essa meta um pouco mais concreta, apesar dela ser difícil mesmo assim, sabe? Mas enfim, eu espero que 2022 seja um ano um pouco mais focado nas séries, porque eu realmente preciso ler. Essa é
é a minha segunda meta principal para esse ano. A minha terceira meta principal é manter o Clube Palavras em Série que eu criei ano passado. Se você não conhece, né, se você é novo aqui no canal, não conhece o clube, esse é um clube de leituras que eu criei lá no Instagram. Nós não temos canal, não temos Twitch nem nada, é só no Instagram mesmo que ele se baseia, que ele está fixado. E é um clube de leituras onde nós damos prioridade para ler séries. A questão é que eu nunca pego série que eu já comecei, sabe, gente? Eu sempre pego série nova para ler com vocês. Então, enfim, é um caos. Mas é um caos muito divertido. Então, eu estou apresentando aqui para vocês o projeto, caso você não conheça, e vou deixar o Instagram do clube marcado aqui na descrição, porque eu quero muito manter o clube esse ano. Inclusive, nós já estamos fazendo a nossa primeira leitura conjunta, que vai ser uma leitura que vai durar 5 meses, porque são 5 livros da série. Nós já escolhemos a nossa leitura, na verdade, eu escolhi a nossa leitura, e a gente vai discutindo cada livro aí conforme a gente for lendo. Tem todas as informações no Instagram, caso vocês queiram ver, tá? Então eu vou deixar marcado, entra aí na descrição, entra no nosso Instagram, segue a gente, participa das leituras conjuntas, porque é muito legal, garanto. Mas essa é a minha terceira meta principal, que é manter o clube. Como eu falei, a primeira leitura vai tomar um bom período aí do ano, então eu acredito que pelo menos nesses 5 meses nós estamos garantidos, mas depois de maio eu vou ter que decidir quais as outras leituras que nós vamos realizar durante o ano. De qualquer forma, eu acho que essa é uma meta que eu já cumpri, assim, eu tô muito confiante que essa meta já está cumprida, gente. Então é isso, a minha terceira meta é manter o Clube Palavras em Série. A minha quarta meta também é muito importante pra mim, porque eu acho que esse ano vai ser o ano de ser feliz, no sentido de leituras. Eu decidi que eu não vou fazer parcerias obrigatórias com editoras e serviços, etc. Ano passado não foi tão ruim quanto outros anos no sentido de obrigatoriedade. Eu fui bem consciente no quesito parcerias, mas esse ano eu quero fazer mais coisas, eu quero ter mais liberdade de fazer outros projetos que eu não consegui fazer ano passado por conta de obrigatoriedade de resenha. Então, esse ano eu decidi que eu não vou fazer parcerias com editoras que exigem que as resenhas sejam feitas. Então, eu vou dar prioridade para editoras em que não tem essa obrigatoriedade. Um exemplo foi a minha parceria com a Companhia das Letras ano passado. E eu tô citando essa parceria, eu tentei de novo, não sei se eu vou conseguir de novo, mas eu tô citando essa parceria porque foi algo que abriu a minha mente. Poder receber os livros, poder receber os lançamentos em casa, estar por dentro desse mundo de parceria, mas ao mesmo tempo não ter a obrigatoriedade de resenhar pra vocês. Fazer com uma forma, assim, de muita liberdade, sabe? De ler o livro, gostar do livro, por exemplo, e falar pra vocês que eu gostei, ficar com vontade de fazer um vídeo sobre aquele livro e não porque eu sou obrigada a fazer. Essa é a minha próxima meta do ano de 2022 e ela é muito importante porque, junto com essa ideia, né, de não fazer parcerias com editoras que tenham essa obrigatoriedade de resenha, eu também vou tentar não fazer tantas TBR, no sentido de não quero fixar muito o ano, sabe? Eu quero deixar o ano livre pra quando eu tiver vontade de ler um livro, eu for lá e pegar esse livro. Eu gosto muito de TBR, eu vou fazer durante o ano, não vou falar pra vocês que eu não vou fazer porque eu vou, até porque é uma das próximas metas aqui, uma coisa relacionada a isso, mas eu quero ficar com vontade de ler um livro e pegar pra ler, sabe? Eu não quero ficar tão fixada quanto outros anos em que eu fiz muita TBR, participei de muito projeto, então assim, tinha mês da minha vida que eu estava completamente cheia de leituras conjuntas, então assim, não quero mais isso, sabe? Eu quero fazer coisas que eu realmente esteja com vontade de fazer. Então é o ano da liberdade literária, né, gente? Basicamente. E a próxima meta que tem relação com isso é utilizar mais a tabela da TBR. Mas eu não vou fazer muitos livros da tabela da TBR, sabe? Vou pegar poucos livros só para eu utilizar mais a tabela, porque tem algumas novidades com relação à tabela. Então vamos falar um pouquinho sobre ela, caso você esteja assistindo esse vídeo, não conheça, não sabe do que eu tô falando. Vamos recapitular o que é a tabela da TBR. Eu criei essa tabela onde eu tenho cartinhas para sortear livros para criar uma TBR durante o mês. Não vou focar na tabela nesse momento, porque tem um vídeo aqui do canal onde eu explico tudo, eu explico as novas coisas da tabela, eu explico como funciona, as regras e tal. Eu vou deixar o vídeo marcado aqui no card para você assistir, caso você fique interessado na tabela da TBR. Mas nesse vídeo eu peço para vocês ajuda para criar novas cartas que sejam específicas, características de livros para eu criar uma TBR durante o mês. Se você não tá entendendo, você vai entender agora que eu vou te mostrar, calma, porque muita gente me ajudou, então eu consegui criar cartinhas novas para a tabela da TBR. Essas daqui são as cartinhas que eu já tinha, que eu criei na época que eu tava pensando na tabela, eu surgi com essas cartas. E vocês me ajudaram com essas cartas aqui pra gente complementar essa lista pra ficar um pouco mais divertido. Eu não sei se vocês repararam, mas tem uma fileira que não tá preenchida, então depois da primeira vez que a gente for usar a tabela, eu preencho, mas eu vim contar pra vocês quais cartinhas vão compor a tabela da TBR agora que vocês me ajudaram a atualizar essa parte. Vou falar
Rapidamente, tá, gente? Pra gente não ficar muito preso nessa parte, mas enfim. Capa ilustrada, livro para ler em um dia, um livro desconhecido, 2 ou mais pontos de vista dentro da narrativa, leitura do primeiro parágrafo, e se eu gostar desse primeiro parágrafo, eu continuo a ler, então meio que fazer uma seleção de primeiros parágrafos, um livro de capa dura, sortear um número de páginas, então eu estabeleço um limite, por exemplo, de 100 a 500 páginas. Ele vai sortear um número e eu tenho que pegar um livro que tenha mais ou menos esse número de páginas. A publicação mais antiga, um livro de contos ou um conto, uma combinação extra, e nesse caso eu tenho que sortear mais uma vez durante o período de escolha aí dos livros da TBR, um livro de romance, um livro com 2 ou mais autores, alfabeto, que é sortear uma letra e eu tenho que pegar um livro com o título que tenha essa letra iniciando o título, baseado na estação do ano, audiobook de mais de 10 horas e de menos de 10 horas, e Volta ao Mundo baseado aí onde a história se passa ou de onde é o autor, basicamente um livro que não seja estadunidense. E essas são as cartinhas que vão entrar aí junto com as outras pra gente fazer a tabela da TBR, e a minha meta é utilizar essas cartas porque eu gostei bastante, eu quero sortear. Apesar de eu não querer ficar muito fixa, eu acho que isso aqui vai me ajudar meio que a deixar as coisas mais divertidas, tanto pra mim quanto pra vocês. Então é isso, gente. Usar a tabela da TBR também é uma meta de leitura. A próxima observação aí, na verdade, não é uma meta, por isso que eu estou chamando de observação, é porque são 2 projetos que eu gostaria de participar, mas eu não quero me prender a esses 2 projetos, eu quero participar assim, conforme dá, sabe? Conforme eu fico com vontade de participar. Então eu só vou citar os 2 projetos pra vocês. O primeiro é o Leia Representatividade das meninas lá do Afrofuturas. É um Instagram maravilhoso de 2 irmãs que criaram esse projeto de ler representatividade. Então cada mês do ano nós temos uma tarefa diferente, uma representatividade diferente, uma diversidade diferente. Eu participei ano passado, gostei bastante. Teve uma época que eu parei de participar, assim, meio que da metade pro final do ano eu parei de participar. Mas eu gostaria muito de continuar porque me força a sair da zona de conforto e a procurar livros que pode ser que eu não tenha procurado antes. Eu gostaria de tentar participar mais uma vez do Leia Representatividade, mas eu não vou deixar fixado aqui, eu não vou deixar meio que oficialmente, sabe, esse projeto nas metas de leitura, porque eu não sei o que vai ser de mim. Então é isso, vou citar o projeto porque se eu for participar de um projeto vai ser esse, e também esse outro que eu vou falar pra vocês agora, que é o Caminho Bookverso. É um projeto de leitura muito legal, muito divertido, criado pela Tami do Resenha dos Sonhos. Acredito que a maioria de vocês conheça a Tami ou conheça esse projeto já, porque foi algo assim revolucionário no mundo literário. Eu gostei bastante e eu quero muito participar no caminho de lançamentos, tá? Então eu gostaria de participar das leituras conjuntas que ela vai fazer com os livros de lançamento desse ano. Eu não vou deixar fixado também esse projeto, porque apesar de ser tranquilo, né, uma leitura por mês, são lançamentos e pode ser que algum lançamento ou outro esteja fora do meu orçamento mensal de compra de livro. Eu vou colocar esse projeto aqui porque é algo que eu gostaria muito de participar, livros que eu gostaria muito de ler. Eu tenho certeza que vários lançamentos vão me chamar a atenção durante o ano, mas eu não tenho muito orçamento pra ficar gastando com o lançamento durante o ano, tá? A não ser que vocês me ajudem, né, gente, aqui no YouTube, comprando no meu link da Amazon, que também tá aqui na descrição. Aí sim vocês vão me ajudar a participar desse projeto e, consequentemente, trazer mais conteúdo pra vocês também, porque eu vou falar de livros que estão sendo lançados aqui no Brasil, assim, muito recentemente, né? Então fica aí também uma dica pra vocês, né? Ajudem a produtora de conteúdo deste lado, que também é conteúdo pra vocês deste lado aí. Então é isso, gente. Esses são os 2 projetos que eu gostaria de participar no ano de 2022. Não vou deixar fixados, mas quem sabe eu não me animo de participar, né, gente? Então, se eu for participar de alguma coisa, vai ser desses 2 projetos. E agora chega de falar de metas de leitura, porque eu já falei sobre muitas coisas, né? Eu não sei o que vai ser de mim esse ano. E eu acho que essa é a parte mais interessante que vocês estão esperando pra ver, que é 12 livros para ler durante 2022. Lembrando que eu estou colocando esses livros aqui, mas eu não vou me forçar a ler esses livros durante o ano. Se eu ficar com vontade, eu vou ler esses livros, porque são livros que eu já tenho vontade de ler. Mas se eu não conseguir ler, não tem problema, gente, eu não vou me estressar esse ano, não quero ficar me forçando a ler só porque eu coloquei na meta. Alguns desses livros são justamente livros do ano passado que eu não consegui ler. Ano passado eu tava meio sobrecarregada de leitura, sabe? No sentido de que eu não tava conseguindo gostar tanto das minhas leituras, as leituras estavam sendo meio medianas e tal, e isso era um reflexo do que eu tava sentindo. Então, por isso é que eu não vou me forçar, mas eu vou mostrar pra vocês agora os 12 livros que eu separei para o ano de 2022 e eu espero que eu fique com muita vontade de ler
esses livros durante o ano. Eu vou começar com o único e-book dessa lista, que é A Redoma de Vidro, da Sylvia Plath. Eu nunca li a autora, gostaria muito de começar a ler. Eu tenho outro livro dela físico aqui comigo, que eu também gostaria de tirar da minha estante de não lidos, mas eu não sei porque esse livro vai exigir muita capacidade emocional da minha parte. É um livro que com certeza vai me deixar desconfortável, assim como o outro livro da autora que eu tenho. Não é algo que eu acho que seja muito fluido, sabe? Muitas pessoas falam bem, então eu gostaria muito de ler algum dia e de gostar algum dia, se for possível, não é mesmo? Então, A Redoma de Vidro é o primeiro livro da lista de 2022. Eu amo que eu acabei de mexer na câmera, mas enfim. O próximo livro dessa lista é um livro que eu já iniciei e por isso é que ele está aqui, porque, gente, é questão de orgulho agora, entendeu? Terminar essa leitura, mas eu tava gostando, então assim, não vai ser um sacrifício finalizar essa leitura, pelo menos essa primeira parte. E eu estou falando de Guerra e Paz, do Tolstói. Esse é o primeiro tomo, o segundo tomo ainda está aqui. Nem pensei ainda, gente, em pegar esse livro pra ler, eu abandonei ele lá no meio do ano, mas por questões assim, meio que intelectuais, sabe? Eu não tava pronta pra ler essa história, no meio do ano eu comecei a ler, eu tava gostando da história, mas aí começou a ficar meio esquisito, o meu humor começou a mudar muito, o meu intelecto começou a mudar muito no sentido de leituras. Aquele negócio que eu falei pra vocês que as leituras estavam sendo bem medianas, então por isso é que eu parei, mas eu quero muito continuar Guerra e Paz, porque assim, já é uma questão de orgulho e também porque eu quero muito colocar esse livro na minha lista de livros lidos, né? Esse livro que na verdade é o tomo 1 e também o tomo 2, se for possível. Guerra e Paz, tomo 1, é o segundo livro da lista de 2022. O próximo livro que eu quero ler também é um clássico que eu estou bem animada porque essa edição é lindíssima, eu apoiei o projeto lá no Catarse. Eu estou falando de Clara dos Anjos, do Lima Barreto. Eu quero muito ler essa história, é uma história clássica também. Eu nunca li esse livro na minha vida, assim, mesmo sendo citado na escola, eu nunca li. Não tive contato com essa história, vai realmente ser algo inédito, mas essa edição está lindíssima, fiquei muito feliz de conseguir apoiar esse projeto e espero ler logo logo. É da editora Escureceu, uma nova editora que também tá trazendo vários projetos aí inéditos e projetos muito bem cuidados, mas eles estão fazendo lá pelo Catarse, então vocês têm que ficar de olho para conseguir apoiar os projetos, vocês e eu também, para que a gente tenha esses livros em mão. Então, Clara dos Anjos é o próximo livro dessa lista. E o próximo livro dessa lista é O Alquimista, do Paulo Coelho. Eu nunca li nenhum livro desse autor e eu não acho que eu vou ler outros livros depois desse, mas esse daqui eu preciso ler porque ele faz parte de um projeto aí que eu visualizo fazer no canal esse ano. Vai ser algo assim bem rápido, sabe? Não vai ser um projeto muito longo nem nada. Enfim, gente, vocês vão entender futuramente se tudo der certo. Mas O Alquimista também está nessa lista porque passou da hora de eu pegar esse livro pra ler. O próximo livro estava na minha meta do ano passado de livros pra ler antes dos 25, alguma coisa assim. Eu não lembro mais se eu fiz tanta meta no passado que me perdi. Mas eu estou falando de Minha História, da Michelle Obama. Eu ganhei esse livro de presente, acho que ano retrasado. Eu já deveria ter lido, fora que a Michelle Obama é uma pessoa muito inspiradora. Eu amo livros de não ficção, como vocês bem sabem, se vocês me acompanham aqui no canal. Então eu gostaria muito de pegar esse livro pra ler. Espero que logo, porque eu estou com vontade de ler esse livro, pra falar a verdade, gente. Eu tô precisando de uma inspiração na minha vida, mas eu tenho certeza que não vai ser nesse mês de janeiro, porque eu tô muito atolada agora, então provavelmente nos próximos meses, assim, desse primeiro semestre, eu pegue esse livro pra ler, porque tô ficando com vontade e eu preciso de uma pessoa inspiradora na minha vida neste momento. Então, Minha História é o próximo livro que eu gostaria de ler. O próximo também estava na minha lista do ano passado, infelizmente não deu tempo, mas eu espero que dê esse ano. Eu estou falando de Vozes de Chernobyl. Esse livro é de uma autora que eu gosto muito, é a mesma autora de A Guerra Não Tem Rosto de Mulher. Eu não vou nem tentar pronunciar o nome dessa autora, gente, porque, enfim, não vai dar certo, mas saibam que é essa autora aqui. Eu gosto muito do outro livro dela que eu li, mas já faz alguns anos, então eu tenho certa expectativa pra esse livro aqui. Infelizmente não consegui ler ano passado, porque é um livro mais denso, eu acredito, né, gente? E um livro mais sério, um livro mais sóbrio, assim como outras obras da autora que eu sei que são assim. Então, por isso é que eu vou colocar na minha meta, mas tá aí, pro universo, entendeu? Assim, um dia que eu ficar com vontade, eu leio esse livro. O próximo livro dessa lista é nada menos do que 1984. Eu já li esse livro durante meu ensino médio, no meu primeiro ano do ensino médio. Eu lembro de detalhes dessa história, porque foi uma história muito marcante na época. Foi algo, assim, muito diferente do que eu tava acostumada a ler, porque eu estava lendo muitos clássicos e, de repente, eu peguei esse livro contemporâneo, assim, super bizarro, então eu lembro dele. Mas já está na hora de eu reler essa história, com certeza. E nessa edição lindíssima
queridíssima da Antofágica, que é o que me anima, assim, sabe, gente? Eu olho pra esse livro e me dá tanta vontade de ler apenas pela edição, sabe? Pra presenciar e pra saborear essa edição, que é por isso que eu coloquei ele na lista. Então, 1984 vai ser uma releitura, mas eu espero que seja uma ótima releitura e espero que essa edição, assim, meio que atinja as minhas expectativas, sabe? Pelo que eu vejo por cima. Mas enfim, gente, quando eu ler, a gente comenta mais sobre. 1984 é o próximo livro dessa lista. Seguindo, nós temos um livro um pouco mais contemporâneo, não é mesmo? Eu estou falando de A Canção de Aquiles. Eu estou muito animada para pegar livros dessa autora. Ela já tem outro livro publicado aqui no Brasil, que é Circe, acho que é isso, se eu não me engano. E eu estou bem animada para ler esses livros porque são recontos, né? Então, assim, são histórias que ela modificou e muita gente que eu conheço fala muito bem, tanto desse livro quanto de Circe. Amigas queridíssimas que amaram A Canção de Aquiles, então por isso é que eu estou animada pra ler. Esse daqui eu acho que vai ser mais recente, hein, gente, porque eu já tô com vontade de ler, mas enfim, esse é o próximo livro que eu gostaria de ler em 2022. O próximo livro é A Mão Esquerda da Escuridão, da Ursula Le Guin. Eu não sei se vocês já me acompanhavam na época que eu fiz um vídeo sobre a autora. Eu vou colocar aqui no card caso vocês queiram assistir, mas eu segui a rotina da Ursula Le Guin por uma semana. Eu mostrei pra editora Aleph, né, que é a editora que publica pelo menos esse livro aqui e outras obras da autora também aqui no Brasil. Não sei nem se eles assistiram o vídeo, mas eles me enviaram esse livro aqui como um presente, né, por eu ter feito o vídeo. Eu fiz porque eu quis, tá, gente? Mas enfim, eles me mandaram um livro e eu estou bem animada pra ler porque vai ser a minha primeira experiência com a autora. Apesar de eu ter um vídeo inteiro aqui do canal falando sobre a autora, eu nunca li nada dela. Então esse é o momento de finalmente tomar vergonha na cara e ler Ursula Le Guin, né, gente? Porque, enfim, mestra da ficção científica e eu nunca li. Amigas queridíssimas também me indicam bastante essa autora, então 2022, se tudo der certo, vai ser o ano em que eu vou ler Ursula Le Guin. O próximo livro eu ganhei de Natal, então assim, muito recente, eu acho que eu nem mostrei pra vocês que eu tinha ganho aqui, pelo menos aqui no canal acho que eu não mostrei, mas é A Seca, da Jane Harper. Eu tenho muita vontade de ler esse livro desde que ele foi lançado aqui. O segundo livro dessa série já foi lançado aqui no Brasil também pela editora Morro Branco, mas eu tô com mais expectativas pra esse daqui porque muita gente fala bem. Basicamente é um thriller misturado com questões ambientais e pelo que eu vi é clássico da autora. Ela sempre mistura essa questão do mistério de um crime ou de algum caso com questões ambientais e questões climáticas, então eu tô bem animada, assim, tem super a ver comigo, gente. Eu ganhei de Natal do nosso amigo secreto que eu fiz com as minhas amigas, eu ganhei da Dani, então esse com certeza eu vou ler esse ano porque eu já estou ficando muito curiosa, assim, eu já estou com uma certa vontade de ler esse livro. Então A Seca é o próximo livro dessa lista. Tá acabando, são só mais 2 livros, mas o próximo é um livro clássico e eu sempre lembro da Dani, gente, quando eu falo dessa autora, mas enfim. Eu quero ler Razão e Sensibilidade da Jane Austen e eu sempre fico admirando essa capa. É a coisa mais linda do mundo, né, gente? Eu já tenho 2 outras edições que estão aqui da Jane Austen mesmo, dessa editora, e eu gosto muitíssimo. Só que apesar de ter lido outras coisas da autora, eu nunca li Razão e Sensibilidade, então, enfim, esse é o meu momento de ler, né, gente? Então Razão e Sensibilidade é o próximo livro dessa lista. Eu acho que é o único da Jane Austen que falta pra eu ler, assim, dos mais conhecidos, sabe? Então tô com expectativas pra esse aqui também. E por último, gente, o último livro dessa lista que eu gostaria muito de ler em 2022, mas esse aqui eu sinto que eu devo estar preparada, assim, sabe? Eu sinto que eu tenho que me preparar de antemão pra ler esse livro, que é O Mar Sem Estrelas. Eu ganhei esse livro de aniversário ano passado e eu tô muito animada. É um livro que divide muito as opiniões, então tem gente que amou, assim, amou, favoritou o melhor do ano, e tem gente que odiou o livro. Então, assim, eu sinto que eu preciso ler pra meio que tirar a prova de qual time eu faço parte, sabe? Porque eu gosto disso, eu gosto de quando o livro divide opinião. O Mar Sem Estrelas é o último livro dessa lista. Não sei muito bem o que acontece nessa história, eu sei que é um garoto envolvido aí numa biblioteca, um mundo paralelo, enfim, gente, é isso que eu sei do livro, mas eu tô bem animada. E eu tô feliz de finalmente estar lendo outros livros da editora Morro Branco, assim, porque eu sinto que eu abandonei um pouco a editora no passado, sabe? Esse é o último livro da lista de livros para ler em 2022. Eu sinceramente estou cansada de falar, eu acho que eu realmente falei demais, porque, enfim, metas e metas, mas é isso, gente, era isso que eu tinha que falar pra vocês. Esse é o meu vídeo oficial de metas para 2022. Eu quero ler vários livros, quero ler várias séries, quero dar prioridade pra esses livros aqui, quero ler o que me dá vontade, não vou fazer parcerias com editoras que me obriguem a fazer resenha, quero usar a tabela da TBR, quero que seja divertido, quero que seja leve, quero fazer outros projetos de leitura que eu não contei pra vocês. Enfim, gente, não sei o que vai acontecer, mas essas são as minhas expectativas para esse ano que está entrando. Comenta aí qual é a sua principal meta de 2022, vamos conversar,
conversar, porque é um assunto que eu amo, assim, eu gosto muito de saber o que é que as pessoas estão preparando para o ano. Então comenta aí a sua principal meta para esse ano. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Curta esse vídeo se você ainda não curtiu, porque me ajuda demais. Se inscreve aqui no canal caso você não seja inscrito, porque eu garanto que vai vir muita coisa boa por aqui. Esses livros que eu citei, projetos de leitura, outras leituras que eu quero fazer, então se inscreve para não perder nada. E agora, gente, eu fico por aqui. Eu fico por aqui porque eu já falei demais. Ai, gente, eu tô com expectativas, estou animada para esse ano. Espero que vocês venham comigo, espero que vocês se divirtam assim como eu. Espero que vocês gostem do vídeo, espero que vocês continuem me assistindo. Enfim, gente, vamos fazer desse ano um bom ano, né? Assim, na medida do possível, vamos tentar fazer desse ano um bom ano. Mas é isso, gente. Muito, muito, muito obrigada por vocês assistirem. Agora eu fico por aqui, mas a gente se vê num próximo vídeo aqui do canal. Um beijão pra vocês e tchau!